Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento à nossa aula online. Vamos falar hoje do módulo de logística e a gente vai falar sobre os 3 últimos capítulos da apostila de vocês, tá? A gente vai finalizar o capítulo de logística hoje. Vamos falar sobre o capítulo 15, capítulo 17 e o capítulo 18. O capítulo 14 e o capítulo 16 são revisões dos capítulos anteriores a eles. Então, o 14 era revisão ao 13, que a gente viu na semana passada. E o 16 é revisão do capítulo 15 que a gente vai ver aqui. Então, esses 2 capítulos eu acabei absorvendo nos capítulos que já foram passados, no 13 e agora no 15 que tá aqui, tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai falar no capítulo 15? A gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou na aula passada sobre o departamento de compras, sobre a importância desse departamento dentro de uma organização, sobre como acontece a logística dentro do departamento de compras. A gente falou a semana passada sobre a importância desse departamento, ou como funciona o fluxo do pedido de compras dentro das organizações, desde o momento da implantação do pedido pelo vendedor até a saída do produto pronto para o cliente, como que é feito toda a cadeia de compra da matéria-prima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê da importância desse departamento dentro de uma organização e por que esse departamento teve evolução ao longo do tempo no quesito tratamento ao fornecedor. Então a gente vai falar aqui, por exemplo, que o departamento de compras ele é um elo muito importante dentro da organização. Tanto que quando a empresa ela precisa fazer algum foco de redução de custo muito grande, é o primeiro departamento que a empresa vai buscar fazer esse readequamento de valores. Porque o departamento de compras é responsável por abastecer a empresa de todos os insumos, seja de matéria-prima, seja de material de escritório, seja de material de higiene, material de segurança, EPI, é a que faz a contratação de serviços, contratação de alimentação da empresa. Então, o departamento de compras ele é vital. Sem o departamento de compras, a empresa dificilmente funcionaria e dificilmente teriam produtos tão bem colocados no mercado se não fosse esse departamento. Então, quando a empresa precisa cortar custo, precisa reduzir custo, às vezes a empresa prefere mexer com o departamento de compras no quesito vamos sentar com todos os nossos fornecedores e readequar compra, valores praticados para compra de matéria-prima e de demais produtos, do que mandar funcionários embora, por exemplo. Muita gente tem essa noção de que quando a empresa precisa cortar custo, ela manda funcionário embora. Não é a primeira medida. A empresa primeiro vai readequar os custos internos dela, e isso tem muito a ver com o departamento de compras, em renegociar os contratos, em reduzir custo, do que mexer no quadro de funcionários. Depois que a empresa já fez todas as medidas possíveis e muito provavelmente o departamento de compras já teve uma redução drástica de custo com os fornecedores, aí sim a empresa vai tomar outras medidas para diminuir custo quando ela precisar, mas não é a primeira. O departamento de compras é o departamento mais visado para isso. Tá? Por quê? Porque é ele que vai trabalhar com a qualidade da matéria-prima que vai ser entregue, é ele que vai trabalhar com o tempo de entrega da matéria-prima que vai ser entregue. Então, o departamento de compras é o coração da empresa. Muito se fala sobre o departamento de RH ser vital. Sim, o departamento de RH é vital. O departamento pessoal é o módulo que a gente viu antes do módulo de contabilidade. É um departamento vital dentro da organização. Mas sem o departamento de compras, as empresas não funcionariam. Porque elas iriam produzir como se ela não tem matéria-prima? Elas iriam trabalhar como se ela não tem prestador de serviço, se a empresa trabalhar com serviços externos. Então a empresa precisa muito desse departamento e precisa que ele realmente seja um elo forte. Deve ser formado por compradores responsáveis que vão trabalhar com seus fornecedores de forma idônea, cobrando que esses fornecedores entreguem toda a matéria-prima no prazo, com qualidade, com preço justo. E é por isso que as empresas pedem para que os compradores façam as cotações, avaliem no mercado qual é o melhor preço, se o preço é com fornecedor A, B ou C. Então, esse elo é um elo muito forte na cadeia logística. A empresa não consegue manter a sua cadeia logística se ela não tiver um departamento de compras muito alinhado com os seus fornecedores. Porque como que eu vou prometer um prazo de entrega para o meu cliente se o meu fornecedor não cumpriu o prazo de entrega dele? Como que eu vou entregar um produto de qualidade para o meu cliente se o meu fornecedor me entregar uma matéria-prima ruim, diferente daquilo que eu comprei? Então, é muito importante que o departamento de compras esteja muito alinhado com o seu fornecedor. E é sobre isso que eu falei, sobre a mudança no relacionamento entre empresas e fornecedores.
Pensando nisso, as empresas passaram a ter o fornecedor não somente como um prestador de serviço, mas como um membro muito importante na sua cadeia logística. Ele passou a ser o co-makership, que é aquele que coparticipa, que colabora para que a empresa tenha o seu sucesso. Então, o fornecedor, ele passou a ser uma extensão da empresa, não somente um prestador de serviço, não somente uma empresa contratada para fornecer matéria-prima. Vamos falar de matéria-prima aqui, porque a gente vai falar sobre produção. Mas lembrando que o departamento de compras abastece a empresa de tudo que ela tem, não é só matéria-prima. A gente vai falar sobre matéria-prima aqui, porque os produtos produzidos para venda obrigatoriamente precisam das matérias-primas. Camiseta precisa de tecido, precisa de tinta, precisa de linha, precisa de serigrafia, que é a parte de impressão. Se você produz bolos, você precisa de toda a matéria-prima de bolos. Então, matéria-prima é aquilo que é utilizado na produção do produto. A gente já viu lá no módulo de contabilidade sobre os itens que são insumos, itens produtivos. Aqui nesse módulo a gente vai falar que matéria-prima é aquilo que é comprado para a produção do item. E o departamento de compras tem foco muito importante na matéria-prima, que chegue no prazo, que chegue com qualidade, que a empresa não pare por falta de matéria-prima ou por atraso de matéria-prima de fornecedor. Então, o fornecedor sendo esse co-makership ou esse co-participante da empresa, ele não é só um prestador, ele é uma extensão da empresa. É como se a minha empresa fosse a minha casa e o fornecedor fosse o quintal. Ele está ligado intimamente à produção da empresa. O fornecedor é parceiro, ele tem que se tornar um parceiro muito importante na empresa e tem que trabalhar muito alinhado. Eu tenho que ter plena confiança de que o meu fornecedor escolhido para fornecer a matéria-prima foi o melhor que eu consegui. O melhor em preço, o melhor em qualidade, o melhor em prazo de entrega. Aquele que vai ter uma maior flexibilidade, talvez quando eu implantar um pedido e entender a minha necessidade. Muitas vezes você não vai comprar nada com tempo de entrega. Mas se o seu fornecedor for parceiro, for um co-makership, por exemplo, ele vai manter um estoque de segurança daquilo que você precisa, sabendo que todos os meses você vai comprar. Então ele mantém um estoque para você. Você, como cliente, não precisa fazer estoque de nada. A gente já viu que a logística atual não mantém estoque de nada nas empresas. Mas o seu fornecedor, sabendo que você é um cliente assíduo, vai manter um estoque de segurança para você lá na empresa dele. Você tem um espaço na empresa dele reservado no estoque para armazenar os produtos que você mais usa. Ele sabendo que você precisa, ele faz isso por você. Isso é um fornecedor parceiro. Os fornecedores de antigamente não queriam saber se a empresa comprava pouco, se comprava muito, se não comprava nada. Ninguém fazia estoque para as empresas. Hoje, as empresas fazem contratos de prestação de serviço, contratos de fornecimento de matéria-prima, aonde a empresa comprando um mínimo anual ou mensal, a empresa consegue fazer um estoque colaborativo, um estoque que vai permanecer lá até que o cliente venha fazer seu pedido. Isso é dar credibilidade à empresa para a qual você está se relacionando. O fornecedor que faz isso entende as necessidades da empresa que trabalha com ela e vai fazer o melhor para manter a empresa abastecida. Isso é coparticipação no processo produtivo, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, qual é o papel do fornecedor? O papel do fornecedor não é somente atender a entrega de matéria-prima ou insumos. O papel do fornecedor é atender a empresa da melhor forma possível. E a gente vai ver aqui quais são os quesitos que são importantes para esse novo fornecedor, para esse novo co-makership. Por exemplo, atender a empresa com produtos específicos. A empresa que fornece tem que aprender a desenvolver produtos que facilitem a vida do seu cliente, produtos cada vez melhor, mais dinâmicos. Entender o processo produtivo dessa empresa. Ir lá na empresa, por exemplo, conhecer o processo produtivo do seu cliente e, como fornecedor, poder melhorar sempre essa matéria-prima para atender o seu cliente. Se eu trabalho com algodão, qual é o melhor algodão que eu tenho que fornecer para o meu cliente? Se eu trabalho com itens para tinta, qual é a melhor corante que eu tenho que vender para minha empresa de tinta? Então, tudo isso é baseado num relacionamento muito forte, porque eu vou lá conhecer o processo produtivo do meu cliente como fornecedor e vou entender o que ele precisa. É uma parceria muito grande. Qualidade na matéria-prima.
Toda vez que eu tenho um fornecedor muito alinhado comigo, ele investe em tecnologia para me oferecer matéria-prima cada vez melhor. E eu tenho que ter certeza que isso vai estar acontecendo. Um fornecedor que é um coparticipante, que é um co-makership, ele automaticamente vai fazer sempre pesquisas de mercado para saber se a matéria-prima que ele está entregando é boa, para mostrar preocupação com o cliente. Eu, como departamento de compras, tenho que ter plena certeza que o fornecedor que eu escolher para abastecer a minha empresa vai oferecer o melhor disponível no mercado, a melhor qualidade. Eu não posso receber uma matéria-prima ruim para produzir um item ruim que vai para o mercado e provavelmente vai ser recusado pelo meu cliente. Isso gera um atraso muito grande na cadeia logística, porque eu tenho que fazer todo um processo de devolução, ou então eu vou produzir tudo para depois descobrir que a matéria-prima era ruim, e isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Flexibilidade. O fornecedor está em constante transformação para atender o cliente. É aquilo que eu falei ali com fornecer produtos sempre exclusivos, produtos específicos para o processo produtivo. O que mais? Lead time. Lead time é igual a prazo de entrega. Então, o fornecedor, quando ele é co-makership, ele tem um prazo de entrega muito ajustado à produção do cliente. Se eu faço um pedido hoje e eu sou um fornecedor parceiro, automaticamente esse fornecedor vai estudar qual é a sua necessidade. Ele pode ter um prazo produtivo extenso e ele vai verificar o melhor que ele pode fazer para você em prazo de entrega. E você, como departamento de compras, tem que estar sempre alinhado com o seu fornecedor para que esse prazo de entrega não venha atrasar a sua cadeia logística. E o fornecedor, quando ele tem um prazo de produção muito extenso e o cliente utiliza muito o produto, o que ele faz? Aquele estoque de segurança que eu falei, porque ele sabe que o prazo dele também é longo. Então, para não onerar o cliente, para não atrasar o pedido do cliente, ele sempre mantém um estoque de segurança para o cliente. E aí, quando o cliente compra e esse estoque de segurança baixa, ele faz uma nova produção para atender somente aquele cliente específico. Não estamos falando de material que é produzido para a linha, não. O fornecedor produz uma quantidade específica daquele produto e deixa lá no estoque, sabendo que o seu cliente vai buscar sempre aquela compra. Lembrando que é para clientes que compram bastante, tá, gente? Nenhum fornecedor vai fazer estoque para cliente que não compra. Ele vai verificar quais são os itens que tem mais saída para aquele cliente que compra bastante e vai manter lá no estoque dele. Isso é o co-participação no processo produtivo da linha do cliente, tá? Então, o papel do fornecedor não é mais somente vender matéria-prima, vender insumo, vender serviço. É sempre estar alinhado ao seu cliente. Quais as necessidades do meu cliente? É ele que eu vou atender, tá? Indicadores de performance. Esses indicadores de performance que eu coloquei aqui foram adotados pelas empresas para saber o que é que eu tenho que fazer para avaliar o meu fornecedor. O comprador instala no computador dele um software onde ele vai pontuar o fornecedor. Como que meu fornecedor foi nessa entrega, no quesito prazo de entrega? Foi 10, foi 9, foi 8, atrasou? É uma pontuação que a empresa vai decidir fazer para cada quesito. Tem alguns itens que vai ter peso 2, por exemplo, qualidade da matéria-prima, atenção, pós-venda, todo quesito que envolve a compra vai ser avaliada pelo comprador. Se o fornecedor permanecer com uma pontuação alta, ele permanece fornecendo para a minha empresa. Toda vez que ele chegar em 3 pontos negativos, por exemplo, a empresa pode estipular quantos pontos negativos ela quer, a empresa starta um aviso, dispara um aviso para o comprador responsável por aquele produto e automaticamente aquele comprador vai ter que fazer uma nova busca de fornecedores. Aquele fornecedor não pode mais atender a empresa e é bloqueado. Se esse fornecedor que teve 3 pontos negativos, ou porque atrasou a entrega, ou porque entregou um material que era ruim, ou porque teve algum problema em devolução, ou porque não atendeu bem, seja qual for o critério que a empresa adotou para colocar nos indicadores, e ele repetiu 3 vezes, por exemplo, ou 4 vezes, enquanto a empresa achar necessário, ele fica bloqueado, não pode entrar mais nenhuma nota fiscal desse fornecedor na empresa. Então, nem que o comprador queira comprar, ele acaba não conseguindo mais comprar com esse fornecedor. E o fornecedor precisa saber que ele está sendo avaliado, porque toda vez que ele sabe que ele está sendo avaliado e que ele pode ser cortado, ele melhora ainda mais o seu serviço, porque ele sabe que ele corre o risco de perder o abastecimento para aquela empresa que ele vende tanto, por exemplo, tá? Então, esses indicadores vieram para avaliar a performance, o como que está o desempenho do fornecedor no abastecimento dessa empresa, tudo bem? Finalizamos então o capítulo 15, vamos falar no capítulo 16 sobre o capítulo que vai falar sobre logística de ponta a ponta. O que significa logística de ponta a ponta? É essa logística integrada
de parceria entre cliente e fornecedor. As empresas que entenderam isso, hoje, conseguiram crescer rapidamente. Eu vou citar alguns nomes aqui das empresas que investiram em sistemas logísticos muito ágeis. E aí, essa agilidade é esse estoque no seu parceiro, esse relacionamento muito forte com o seu fornecedor, processos produtivos mais ágeis, e aí está envolvido com mecanização das máquinas, contratação de mão de obra de qualidade, investimento em robótica, tá? Tudo isso está envolvido aqui nessa logística de ponta a ponta. Quais são as empresas que a gente pode citar aqui, por exemplo? A Xerox. Muito se falava sobre a Xerox lá atrás. Hoje a gente conhece como uma empresa muito forte no ramo de máquinas de copiadoras, scanners, mas ela não trabalha mais, por exemplo, para o público final, que somos nós, clientes de loja. Trabalha com grandes empresas, trabalha com empresas que vão fazer automação de peças, de carros, com copiadoras 3D. Então, a Xerox hoje no Brasil e no mundo, né, é uma referência de marca. Quando se fala em copiadora, se fala na máquina Xerox. Empresa 3M, a 3M a gente tem planta aqui no Brasil, aqui sediada próxima a gente aqui em Nova Veneza, e a 3M ela é uma empresa muito forte. A gente acha que 3M é só para cola, só para post-it, só para equipamentos de esponja. Eles têm uma linha gigante de produtos, eles têm planta no mundo inteiro. É uma empresa que investiu pesado em ter coparticipadores, em ter robótica envolvida no seu processo, num maquinário muito de altamente qualificado e mão de obra muito qualificada. A 3M só contrata, por exemplo, profissionais muito específicos para as áreas aonde ela vai atuar. E ela faz processos seletivos muito rígidos para isso. Que outras empresas? A Nissan é uma empresa japonesa que entrou aí no mercado automobilístico há algum tempo, conquistou o mercado com as principais marcas e hoje é uma das principais produtoras de carro no mundo, que tem uma tecnologia muito forte em qualidade. A Nissan é que oferece hoje o melhor custo-benefício, que oferece o melhor prazo de garantia para os clientes dentre os importados. Então, a Nissan investiu onde? No pós-venda, em garantir que o cliente sinta, por exemplo, que o produto dele é tão bom que se não for, você pode devolver. Tem garantia de 5 anos. Então, isso é relacionamento com o cliente. Isso é a logística de ponta a ponta. É a logística que vai desde lá da compra da matéria-prima com o fornecedor, ele sendo seu co-parceiro, até você como empresa investir alto e pesado em tecnologia, em funcionário qualificado e depois, lá no seu pós-venda, ainda oferecer um produto com uma garantia estendida ou oferecer um produto tão bom que se o cliente quiser ele pode devolver. Não existe garantia melhor para o cliente do que ouvir. Se o produto não for bom, se você não gostar ou se você tiver algum problema, eu devolvo o seu dinheiro. Isso é fidelidade para o cliente. Então, a logística de ponta a ponta é aquela que acontece primeiro lá no fornecedor, quando ele passa a ser seu parceiro, o seu co-makership, para você, quando você passa e reaver todo o seu processo produtivo para melhorar esse processo produtivo, e por último, quando você oferece para o seu cliente um pós-venda garantido, um produto de extrema qualidade que você pode até dar um prazo maior de garantia para ele, por exemplo. Isso é a logística de ponta a ponta, é a integração dos sistemas interno e externo. Externo que vai vir lá do seu fornecedor até a chegada do produto ao seu cliente. É a automação que você vai utilizar para melhorar o seu processo produtivo, para diminuir o custo produtivo. A automação nas empresas hoje é essencial. As empresas que continuam vivendo no passado, naquele maquinário sucateado, sem investimento pesado em tecnologia, infelizmente vão perder mercado, vão fechar, vão ganhar espaço para a concorrência. Porque a concorrência cada vez mais investe em tecnologia. Existem feiras e feiras e feiras de todos os itens para mostrar novas tecnologias desenvolvidas no Brasil e no mundo para a melhoria do processo produtivo. As empresas que não investem em tecnologia não investem em logística de ponta a ponta, porque falta o meio do processo, que é melhorar o seu processo produtivo. Como que eu, dentro da minha empresa, posso melhorar a forma de produzir para oferecer para o meu cliente um produto cada vez melhor, num prazo produtivo cada vez menor, com um custo cada vez menor. Investimento em tecnologia não é gasto, é você ter crescimento e retorno a longo prazo. Isso é a logística de ponta a ponta, tá? E a logística
4.0 fala muito sobre isso. A logística 4.0 é um nome que foi dado para essa logística que integra todo o processo. É a inteligência na gestão logística proporcionada por novas tecnologias. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em logística 4.0, pode associar a logística de ponta a ponta, porque é essa nova tecnologia que tem entrado no mercado para melhorar o processo logístico, dando suporte às empresas, como, por exemplo, fornecendo suporte para todos os envolvidos, reduzindo o prazo de produção e permitindo a produção de produtos cada vez mais importantes, mais desenvolvidos e mais arrojados para o cliente. Tá? Então a gente pode falar aqui, por exemplo, que foi a inclusão da internet no processo produtivo, computação, Big Data e automação é processo de automação, uso da robótica. E aí a gente vai falar sobre mecanização, automação, tecnologia de ponta, extrema ponta. E aí a tecnologia que vai vir para substituir talvez até a realidade presencial, falando aí em realidade virtual. Quantas empresas hoje, para reduzir o seu processo produtivo, investir em robótica pesada e mecanização pesada, aonde as empresas fornecedoras não ficam às vezes nem no mesmo país, aonde as verificações de qualidade é feita por videoconferência, é feito por internet. Eu nem vejo meu fornecedor, eu vou fazer tudo por internet, tudo por câmera. Meu fornecedor, por exemplo, eu não visito ele faz uma videoconferência, ele me apresenta os produtos novos através de videochamada, não preciso me deslocar para outro país. Ele manda uma amostra do produto para mim, eu aprovo no meu laboratório de qualidade e coloco esse produto em linha, sem nem ter ido na casa do fornecedor. Então, tudo isso é a logística 4.0, é a automação, a integração dos serviços entre fornecedor e cliente, que é cliente, no caso, quem compra a matéria-prima, para oferecer para o consumidor final, meu cliente final, um produto cada vez mais de qualidade. Tá? Então, a logística 4.0 está ligada à logística de ponta. Logística 4.0 foi o termo atual que foi dado para essa logística arrojada em automação, em robótica, realidade virtual. Tudo bem? Vamos lá. Para finalizar, a gente vai falar sobre o capítulo 18, estratégias logísticas. Tá? Qual que é o grande objetivo para a gente finalizar tudo que a gente falou aqui nesse capítulo? Por que as empresas investem tanto em logística? Elas investem tanto em profissionais na área de logística para oferecer um serviço melhor ao cliente. Estratégia logística é você avaliar aquilo que eu forneço, avaliar como está o mercado do produto que você fornece, ir até campo, verificar o que o seu cliente busca de novos produtos. Através desse feedback com o seu cliente, de saber o que ele busca, você melhorar todo o seu processo da cadeia produtiva para abastecer o mercado do melhor que existe. Tá? Então, as estratégias logísticas têm a ver em qual é o serviço que você está oferecendo para o seu cliente. Tá? A empresa vai ter que entender todo o processo dela. De um lado, oferecendo um produto de qualidade, e do outro, cada vez mais buscando redução no custo produtivo e na cadeia de suprimento. Cadeia de suprimento tem lá a ver com o seu fornecedor, quem fornece tudo para a sua cadeia de suprimentos. Então, em geral, as empresas líderes de mercado, como aquelas que a gente citou, a 3M, a Xerox, a Nissan, a Honda, a gente tem aqui na nossa região a PPG, que trabalha também com lentes, a gente tem aí a Sherwin Williams, a gente tem uma gama de empresas aqui na nossa região que investem pesado nisso. São empresas líderes de mercado que conseguiram entender que para ter um negócio bem sucedido, primeiro eu tenho que iniciar o entendimento sabendo o que o meu cliente quer, o que o meu cliente busca quando ele vem comprar comigo. É qualidade? É preço? É prazo de entrega? O que eu tenho que melhorar no meu processo logístico para conquistar o meu cliente? E através disso a gente vai desenvolver tudo que a gente falou nas nossas aulas. Qual é o melhor modal de transporte? Qual é a melhor forma de produzir? Eu tenho que produzir quando o meu cliente colocar o pedido, ou eu tenho que produzir para manter um estoque de segurança para o meu cliente, agora eu sendo fornecedor? Como que eu tenho que fazer para ter um processo produtivo que agrade o meu cliente em todos os quesitos que ele busca quando ele vem comprar?
E aí eu, como empresa, vou estruturar tudo o que é necessário para que isso aconteça. Seja comprando boas matérias-primas, seja tendo bons fornecedores, seja desenvolvendo novos processos produtivos, buscando novas tecnologias mundiais, verificando métodos de transporte cada vez melhores, instalando minha planta em regiões onde meu processo de escoamento ou de entrega para o meu cliente fique mais fácil, buscando parcerias sempre com prestadores de serviço ou até com outras empresas. Tudo o que for necessário para atender bem o meu cliente tem que ser feito como estratégia de busca de mercado. Isso é a estratégia logística. Não é só você decidir que transporte você vai usar como estratégia. Estratégia logística é você entender o seu cliente, a sua necessidade, o que ele busca e trabalhar de todas as formas possíveis, integrando todas as áreas da sua empresa para que você consiga o melhor resultado. Qual é o foco da logística? Atender bem ao cliente. Saber se o produto que você está entregando é o melhor que você poderia ao seu cliente. Com foco na satisfação, na qualidade, no foco de que esse cliente volte a comprar com você, de que ele recomende a sua empresa, de que ele seja realmente fiel ao seu produto. A gente fala hoje de um mundo onde a concorrência é muito grande. Ter clientes fiéis nesse mundo onde a concorrência é grande é muito importante. É praticamente ganhar a Olimpíada, ganhar uma Copa, porque está muito difícil. Né? As empresas têm aí, as marcas hoje têm concorrência muito agressiva, as empresas estão ali trabalhando umas ao lado das outras com uma concorrência muito acirrada. Então, quando você consegue fidelizar um cliente, é muito importante. Você tem que conquistar novos clientes, mas também você tem que fidelizar os antigos. E para fidelizar os antigos é só oferecendo serviços de qualidade, através de estratégias logísticas, onde você sempre possa melhorar o seu processo produtivo. Toda empresa tem que reconhecer aonde ela tem ineficiências, melhorar essas ineficiências para cada vez melhorar o serviço oferecido ao cliente. Empresas que entenderam isso, que entenderam que o cliente é quem manda, o que o cliente precisa é que manda o processo produtivo, hoje conseguem aí vender facilmente, não passam por crise, não tem momento de parada de produção. As empresas que ainda estão tentando chegar nesse patamar, infelizmente ainda vão dar umas cabeçadas aí por aí, ainda vão tentar melhorar o seu processo para chegar nesse patamar de excelência. Tudo bem? Então, nós finalizamos o nosso capítulo de logística, tá? Eu propus aqui para vocês 4 atividades para vocês poderem me responder. Então, a gente finalizou o nosso curso. Esse módulo é um módulo muito importante. Ele é um módulo que amarra tudo que a gente falou nos outros, lá no como atender bem o cliente desde a da entrada da recepção da empresa, o como atender bem no pós-venda, no telemarketing, o como foi a importância de departamentos como o departamento de contabilidade, o departamento financeiro, o departamento de compras, o departamento pessoal, o como que tudo isso integrou a empresa, sempre com foco em ter bons profissionais, profissionais qualificados, uma equipe trabalhando concisa para atender bem o cliente. O capítulo de logística ele amarra todo esse conceito que a gente viu ao longo do nosso curso, tudo bem? A gente finaliza o nosso curso nesse capítulo, vocês fazem essas atividades para mim e a partir da semana que vem eu vou fazer vídeos mais para orientação do TCC de vocês, porque a gente finalizou a nossa apostila, finalizamos o nosso conteúdo e a semana que vem eu já vou fazer para vocês o primeiro vídeo de orientação ao TCC, que é o trabalho de conclusão de curso que vocês vão fazer. Tá? Então, estejam atentos a fazer essa atividade essa semana, porque a partir da semana que vem vocês vão ter um prazo que vai se iniciar para o início do TCC de vocês, que vai ser entregue em um mês. Tá? Então, a escola, a partir do momento que vocês encerram o conteúdo, vocês têm aí 30 dias para estar trabalhando no TCC de vocês para entrega. Então, esse módulo eu não vou dar prova, vocês vão finalizar através das atividades que vocês já fizeram comigo. Então, todas as atividades que vocês fizeram, eu vou somar, vou dividir pela quantidade de atividades que foram propostas e não as que vocês fizeram, e vou fazer uma média. Tá? Então, por isso que eu falei que era tão importante vocês trabalhassem as atividades, porque esse capítulo, como a gente não está tendo aula presencial, não vai ser prova. Vai ser uma média feita por todas as atividades que vocês fizeram. A média de vocês vai ser concedida pelas atividades. Então, eu vou fazer uma média das atividades, que vai ser a média que vai ficar para esse módulo de logística. E aí, vocês vão ter mais 30 dias a partir da semana que vem para a entrega do TCC de vocês, sobre qual tema vocês escolherem, tudo bem? Mas a partir da semana que vem eu oriento mais propriamente sobre como fazer esse TCC, tudo bem? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus.